Quem está feliz essa noite? Encontre uma pessoa bonita do seu lado e dê um sorriso para ela. Não tem ninguém bonito aí do seu lado? Se não tiver ninguém bonito aí, é só olhar aqui para cima, tá bom? Mas não é para mim não, é pro Dério, né? O apóstolo Uriel está com um terno ali que nem Salomão teve um igual aquilo ali para vestir, né? Está bonito demais. Muito feliz de estar aqui nessa noite. Essa igreja aqui é a minha igreja. E nesta oportunidade acompanhando a equipe dos Gideões Missionários da Última Hora. Eu tenho certeza que Deus irá falar conosco aqui. Alguém trouxe Bíblia nessa noite? Ninguém trouxe Bíblia? Aqui ninguém falou nada? Eu vou perguntar de novo. Alguém trouxe Bíblia nessa noite? Então levante a sua Bíblia para o céu para ouvir. Isso. Abra a sua Bíblia comigo no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2. Atos, capítulo de número 2. Vou pedir ao nosso sonoplasta para ter piedade do pregador como você tem dos cantores. Os cantores vêm cantar e ele coloca o melhor som que tem. Põe até efeito na voz, né? Aí o pregador não coloca nada, tá, gente? Socorre aí que eu vou orar por você depois, tá? Me dê um pouquinho de agudo aqui. E se você puder desligar o compressor, você vai poupar a minha voz para eu pregar mais uns 3 dias aqui na América. Ok? Nosso tecladista um pouquinho mais baixinho só. Muito obrigado. Atos, capítulo de número 2, está escrito assim: e ao cumprir-se o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som como de um vento forte e impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam sentados. E foram distribuídos entre eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Versículo 17. E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos. Até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei do meu Espírito naqueles dias. Mostrarei prodígios em cima no céu e sinais embaixo na terra: sangue, fogo e colunas de fumaça. O sol se converterá em trevas, a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E a igreja diz amém. Amém. Feche a Bíblia, coloque no banco, na cadeira, e pegue na mão da pessoa mais perfumada do seu lado. Aperte a mão dele ou dela com carinho até eles falarem aleluia. Feche seus olhos e vamos orar. Pai, nós te exaltamos e te glorificamos. Nós entendemos que mais uma vez a sua igreja está reunida e está faminta. Faminta pela sua presença, pelo alimento que virá do céu. Cumpriu a mim, Senhor, a tarefa de ser o garçom nesta noite. E somente isso é o que eu sou. Mas o cozinheiro já preparou o melhor alimento para nós, Pai. E daqui a pouco estaremos todos fartos com a sua glória. É claro, ó Deus, que isto é um trabalho em conjunto. Uma andorinha sozinha não faz verão. Eu tenho certeza que não estou sozinho nesta oração, meu Pai. A sua igreja está orando comigo. Nós vamos romper o céu de bronze nesta noite. E vamos trazer o céu aqui para baixo. Envia anjos de fogo para estarem neste culto conosco. Que estes anjos desçam trazendo brasas de fogo nas mãos. Comecem a esparramar estas brasas entre nós. E onde houver um crente cheio do Espírito Santo, toma ele nas suas mãos esta noite, meu Pai, e fala conosco profundamente. É o que eu te peço agora, em nome de Jesus. E toda a igreja diz amém. Os que podem, tomem o seu assento, aplaudindo a Jesus porque Ele é bom. Graças a Deus. Querida igreja, noiva do Cordeiro, simpatizantes da nossa fé, amigos que vieram de perto, amigos que vieram de longe, igreja que aqui está reunida, eu tenho nesta noite uma mensagem que pode mudar a sua história para sempre. O culto de hoje
é um culto aguardado. É o culto de domingo. É o dia do Senhor. Pessoas que aqui estão, passaram a semana toda trabalhando, cansados, deram seu suor sobre esta terra e tiraram o dia de hoje para virem ao altar do Senhor, para agradecer a Deus pela semana, mas também para receber aqui uma injeção de ânimo, para amanhã encararem as lutas dessa terra. Eu tenho certeza que Deus pode renovar a sua alma nessa noite, como pode renovar a sua fé. É claro que nós não podemos esquecer que estamos em uma igreja pentecostal. E em uma igreja pentecostal, a ausência do barulho é um problema muito sério. Ou o pregador não está agradando, ou tem alguma coisa que está pesada. Eu não sei se é o ar-condicionado que está ligado, que está gelado, a minha mão está quase endurecendo aqui. E talvez isso deixe você muito confortável. Mas se você quer ver Jesus fazer alguma coisa nesse lugar, dê a Ele o que é dele, e Ele dará a você aquilo que lhe pertence. Mande glória para cima, e Ele vai reverberar, mandando glória aqui para baixo. Alguém ainda acredita que nós somos pentecostais aqui? Então levante a mão direita para o céu, já no início da pregação desse pastor. Agarre o ombro de quem está do seu lado, com carinho e respeito. Chacoalhe a pessoa, de repente ela acorda. Isso, diga ela: Deus te trouxe aqui para mudar a sua história hoje. Diga: mas se ficar dormindo não adianta. Tem que estar ligado e funcionando. Posso ouvir um grito de glória a Deus bem alto aqui? Isso aqui é interessante, estar ligado e funcionando. Lá no Brasil tem algumas igrejas que usam "está ligado, irmão". Um dia desse comecei a prestar atenção, mãezinha, e descobri que tem pessoas que estão ligadas, mas não estão funcionando. Alguém aqui tem televisão na sua casa? Quando você aperta lá o stand-by da televisão, você desliga, o que acontece? A televisão apaga, mas fica uma luzinha vermelha lá nela. Isso indica que ela está ligada na tomada, mas não está funcionando. Eu acho que a maioria dos crentes acaba entrando na igreja e eles são do mesmo jeito. Eles estão ligados na fonte, mas não estão funcionando. Minha oração é que Jesus aperte a teclinha power, né? Que Ele aperte sobre você e você comece a funcionar, porque aí o céu vai descer sobre nós aqui com muita alegria. Eu li alguns versículos da Bíblia Sagrada apenas para embasar o pensamento e a inspiração que Deus colocou no meu coração na noite de hoje. Eu estava percebendo o mover de Deus no culto, os adoradores, os cantores, as pessoas apresentadas. Pude observar algumas pessoas que ofertaram já, algumas pessoas que estão alienadas do culto, porque nem todo mundo consegue entrar no culto. Todos entram na igreja, mas entrar no culto é só alguns, porque entrar na igreja até cachorro entra quando a porta está aberta. Mas entrar no culto é sair da esfera da terra e assistir o culto diante do Senhor. E diante dele há abundância de alegria, está escrito na palavra. E eu comecei a me lembrar que entre nós existe uma presença invisível, às vezes imperceptível. E a ausência da percepção deste ser é que faz o culto perder a essência. E eu não estou falando, pasme você, não estou falando de Jesus. Estou falando daquele que faz Jesus ser real para nós aqui nesse mundo. Eu falo do Espírito Santo. E Ele está aqui nessa noite. Não sei se Ele te esperou na entrada, ali pela porta da escada, se Ele te aguardou na entrada da igreja, mas eu sei que quando você colocou os pés no santuário e passou por Ele, Ele suspirou de alegria. Porque Ele olhou para você, deu uma olhadinha lá para o céu e disse: quem sabe é hoje. Quem sabe é hoje que Ele pode renovar a sua alma, despertar os seus dons, devolver para a igreja aquele brilho que ela sempre teve e trazer de volta a essência mística de um culto de adoração pentecostal. Um culto de adoração pentecostal, ele é movido com esse combustível que é liberado pelo homem. O homem é o único ser na terra que, quando abre a boca para dar um grito de glória a Deus, ele move a mão que move o mundo. A mão de Deus é movida quando o homem age. E eu queria nesta noite falar sobre este ser, o Espírito de Deus, o Espírito Santo. Que o Senhor, meu Deus, me guarde e me dê aqui autoridade para falar e me exonere de qualquer erro que eu cometa, porque falar sobre um ser que criou os céus e a terra não é fácil, mas Ele está aqui dentro. Pode parecer presunção, pode parecer até que esse pregador está aqui faltando alguns parafusos da sua cabeça, mas não, eu tenho certeza de que fala a verdade. Deus está aqui nesse lugar. A presença dele é real. Eu não vejo, mas eu sinto. Esse arrepio que sobe pelo seu corpo, os seus olhos que marejam em lágrimas,
a vontade que de vez em quando vem de darmos um grito de glória a Deus. E como eu amo ver aqueles maluquinhos que de vez em quando ficam de pé e erguem a mão para cima, porque esses acabam quebrando todas as regras naturais. Assustam quem está à esquerda, assustam quem está à direita e chamam a atenção daquele que está lá em cima. Tudo isso acontece porque a presença dele aqui está. Pergunte ao seu irmão: você crê que ele está aqui? Não, mas pergunte com mais força, com mais vontade. Diga: você crê que ele está aqui? Enquanto você pergunta aí, eu quero perguntar ali para o meu pessoal no Facebook. O Facebook criou uma ferramenta chamada Mentions. E eu tenho 3 milhões e 100 mil seguidores. Nós anunciamos, deve ter pelo menos umas 300 ou 400 mil pessoas assistindo o culto aqui agora. Já passou de 500 mil pessoas, o Wagner está dizendo ali. Então o culto da Revival Church hoje está sendo visto literalmente por meio milhão de pessoas. E eu vivo falando para todo mundo que essa igreja é uma igreja cheia do Espírito Santo. Então vocês não me envergonhem, porque de vez em quando ele vai dar um close em vocês aí. Eu quero falar sobre o Espírito de Deus, o Espírito que move os céus e que move a terra. Quero falar sobre todas as funções e unção que ele tem derramado ao redor deste nosso mundo durante milhares e milhares de anos. Tudo isso embasado em uma promessa feita por Deus através de um jovem que tinha 17 anos de idade e que viveu no período mais seco da história de Israel. O seu nome era Joel. Joel tinha 17 anos de idade. Não estava habitando no deserto, estava habitando na terra que manava leite e que manava mel. E a terra que manava leite e manava mel era a terra da promessa. E aqueles que agora habitam na terra que manda leite e manda mel são aqueles que receberam a promessa que o Senhor havia feito a Abraão. E eles receberam, por inferência de parentesco, a mesma bênção. Eles estão na terra que manda leite e mel, mas estão vivendo dias de sequidão. Eles estão vivendo na terra que manda leite e mel, mas estão vivendo um tempo vazio da presença e da unção do Espírito de Deus. Não há fé em Israel. Quem conhece o livro do profeta Joel sabe do que eu estou dizendo. Foi sobre os dias de Joel que profetizou Jeremias, quando ele gritou um versículo que parece mais um poema: passou a cega, findou o verão, e nós não estamos salvos. Ao dizer isto, o profeta estava dizendo que chegaria um tempo que mesmo na terra que manava leite e mel haveria sequidão. No tempo das colheitas não haveria frutos, não haveria semeaduras que pudessem ser colhidas naquele tempo. Tudo isso porque Israel havia infringido uma lei. E a lei que eles haviam infringido era uma lei que o Senhor passou anos, centenas de anos, avisando, puxando as suas orelhas e dizendo: eu suporto quase tudo de vocês. Suporto a ranzinzice de vocês, suporto às vezes a falta de fé de vocês, suporto os seus pecados, mas não suporto que vocês estejam na minha terra e não deem glória ao meu nome. Não aceito que vocês desfrutem daquilo que eu dei, sem olhar para cima pelo menos uma vez ao dia e dizer assim: muito obrigado por tudo que nós temos. Israel, o Israel que está no tempo de Joel, haviam trocado Deus pelos postes ídolos do seu tempo, pelos Baalins, por Baal, Astarote, Azera, Marduk, os deuses da Mesopotâmia antiga. E quando Deus anunciou sobre isso a Israel, ele disse no livro de Deuteronômio: se vocês me trocarem por um outro Deus, eu fecharei o céu em cima de vocês. Isso aqui não era uma leitura espiritual, era uma palavra profética literal. O Senhor estava dizendo: não vai chover sobre a terra. Israel era um povo semita, viviam na terra, viviam daquilo que a terra produzia. Eles tinham duas esperanças ao ano: a cega e o verão. Na cega eles plantavam os cereais, no verão eles plantavam os frutos. Quando os cereais não vingavam, havia esperança nos frutos. Quando os frutos não vingavam, havia esperança nos cereais. Quando colhiam os cereais e não havia frutos, Israel trocava os cereais com as outras nações ao redor em troco de frutos. E quando não havia cereais e só havia frutos, Israel trocava os frutos em troco de cereais. Então havia duas oportunidades de salvação para Israel ao ano: era a cega e era o verão. Mas os dias de Joel, fracassou a cega, não choveu, fracassou o verão. Flávio Joséfos diz que no verão de Israel, no tempo de Joel, choveu, mas a chuva foi tão raquítica que ela chegava a 1,5 metros do chão e não molhava a terra. O mormaço que subia da terra era tão quente que o mormaço batia nas gotículas de água que haviam caído e a água evaporava antes de tocar no chão.
Joséfos diz que nos frutos Deus fez uma brincadeira com Israel. Ele fez as maçãs ficarem bonitas, ele fez as tâmaras ficarem bonitas, ele fez os morangos ficarem belos e bonitos. Mas quando os colhedores iam colher os frutos, ao apertarem pela pressão da mão para arrancar a maçã da árvore, para tirar as tâmaras da árvore, para colher os morangos, a força da mão deles esmiuçava os frutos, porque por dentro era apenas poeira. O tempo foi tão terrível que caiu sobre Israel uma maldição como nunca antes havia acontecido. E é nesse período que Deus levanta um garoto de 17 anos, porque os velhos haviam perdido a fé, os casais haviam perdido a fé, todos olhavam para o céu e acreditavam que Deus já não existia. E é Joel quem começa a passar um pregão por aquela terra, dizendo: há uma esperança, se o povo orar, se o povo começar a confessar os seus erros, se o povo começar a dar gritos de glórias àquele que lá no céu está, Deus pode mudar a situação e reverter o quadro. A seca só irá embora se os seus olhos estiverem lacrimejando. Esta era a profecia de Joel. E foi nos dias dele que ele mesmo narra a história. Foi gradativamente acontecendo uma mudança. Os velhos que já não criam começaram a ir para a rua, rasgavam suas vestes, raspavam as cabeças, jogavam cinza sobre as cabeças e começaram a orar. Os homens e mulheres que tinham a vida normal passavam pelos velhos e a princípio os ignoravam, chamando eles de loucos, de desequilibrados e de fanáticos. Mas como a chuva não vinha, daqui a pouco não era só os velhos que estavam na rua. Aqueles que passaram murmurando deixaram as suas casas e vieram para o meio da rua orar também. E vieram os casais, diz Joel. Joel acrescenta, ele diz que depois dos casais vieram os recém-casados. Meninos e meninas que estavam em lua de mel deixaram as suas luas de mel para irem no meio da rua orarem com os casais e com os velhos. A Bíblia diz pela boca de Joel que naqueles dias as mães pegaram seus bebês desmamados e colocavam eles deitados na rua, abriam os panos para que o sol castigasse a pele das crianças, para que elas chorassem, e o choro dos bebês começou a subir ao céu também. E de repente houve uma revolução em Israel, porque tem lágrimas de velhos, gritos de casais, recém-casados estão chorando, e tem choros de bebê também. Mas nem isso fez Deus mover a mão dele. Até que de repente Joel diz: as vacas magricelas começaram a olhar para o céu e a mugir. Joel começa a dizer: não foram só as vacas que olharam para o céu, as ovelhas olhavam para o céu e começaram a balir. E isso começou a mexer com o coração de Deus. Joel diz que os filhos do urubu começavam a cantar nas árvores, porque o pecado dos homens não havia atingido somente seres humanos, começou a atingir criaturas que nada tinham a ver com o pecado deles. E somou-se as lágrimas dos velhos, o clamor dos casais, os jovens casados, os choros dos bebês, o mugido da vaca, o balido das ovelhas e o canto dos pássaros. E houve um trovão no céu. E Deus, que estava de costas, olhou para Israel, foi no ouvido de Joel e disse: Joel, agora eu vou revirar essa situação. Não clamaram a Baal, porque clamaram antes e ele não ouviu. Clamaram aos deuses da Mesopotâmia, mas eles não ouviram. E agora estão gritando pelo meu nome, e eu vou dar a resposta. Deus abriu a boca do profeta Joel, e Joel subiu em cima de um elevado, usou as mãos como se fossem duas cornetas e deu um grito. E o grito dele foi esse: assim diz o Senhor, eis que nos últimos dias derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões, os vossos velhos sonharão sonhos. Naqueles dias derramarei do meu espírito até sobre os servos e sobre as servas. Naqueles dias derramarei do meu espírito ao ponto de colocar sinais nos céus e sinais na terra. O sol se escurecerá, a lua se tornará em sangue, a terra vai regurgitar, e acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Quem crê nesta profecia deu um grito de glória a Deus. Eu me empolgo ao falar sobre isso, porque a profecia de Joel não era
apenas para os nossos últimos dias. A profecia dele tem que ser olhada dentro do ponto de vista do tempo em que foi dita. Joel estava dizendo que estavam chegando os últimos dias do sofrimento deles. Estava acabando o tempo da seca. E quando o tempo da seca acabasse, o Senhor ia fazer chover sobre eles. E a chuva viria como o Espírito de Deus. A chuva, quando cai, ela não segrega uma casa. Ela não escolhe a casa A para chover e a casa B não. Quando ela vem sobre toda a região. Era isso que Joel estava dizendo. A água do Senhor virá como o seu Espírito e vai descer sobre todos. Ninguém ficará seco. E é isso que eu vim profetizar aqui nesta noite. Vai cair sobre nós uma unção de Deus tão grande. Pode rir, pode debochar e pode não acreditar, mas eu vou profetizar de novo. Vai acontecer um reboliço tão grande aqui em Everett, que daqui a alguns dias vai ter crente que para entrar aqui dentro vai ter que pegar uma senha lá fora. De tanta glória de Deus que vai descer. Porque o tempo de colher tudo que se plantou é chegado. É chegada a hora de receber a presença da glória do Senhor. Alguém pode confirmar, dando um grito de glória a Deus comigo aqui? Então empolga o seu irmão do seu lado e acredite. Isso, reage e acredite. Não deixe só o pregador com seus gritos. Não deixe só o pregador com o seu pulmão que já está quase estourando. Me ajude a crer. Me ajude a chamar a atenção de Deus. Me ajude a chamar os olhos do Senhor para cá. Chega de seca. Chega de treva. Chega de miséria. Chega de prova. A palavra que está no meu coração nesta noite é uma, e eu queria liberar ela pelo Espírito. A palavra é esta: basta! Chega! Chega! Pega essa palavra para você. Você vai sair daqui hoje gritando isso. Vai colocar os pés na sua casa e vai gritar bem alto: chega! Já provei que sou fiel. É hora de começar a colher o que o Senhor prometeu. Já teve gente demais que riu. Já teve gente demais que murmurou. Já teve gente que até comprou ingresso para ir no enterro da gente. Estão esperando a missa de sétimo dia que nunca vai acontecer. Porque se chegarem lá vão ver um recadinho assim: com licença, ressuscitei, estou de pé, e a chuva do Senhor voltou a cair sobre nós. Alguém acredita nisso aqui? Então não dá um grito, não dá um berro de glória a Deus. O que Deus fez nos dias de Joel, Ele quer fazer nos nossos dias. Mas o Senhor só pode fazer se nós dermos valor a esta glória. Muitas vezes falamos do Espírito Santo como se fosse uma coisa. E Ele não é uma coisa, Ele é uma pessoa. Pastor Jorge, Ele é uma pessoa. Uma pessoa, para ser uma pessoa plena, ela tem que ter alguém que converse com ela. Ela tem que ser reconhecida como um ser vivo. O Espírito do Senhor está entre nós, fazendo uma vistoria entre essas poltronas, passando por você. E nós passamos às vezes o culto todo, olhando para a esquerda, olhando para a direita, fora aqueles que parecem que estão sentados em cima de um formigueiro, que não sentam para nada, só Jesus na causa. Não basta entrar aqui dentro e ficar olhando para o pregador com esse olho seco, segura aí, esse olho seco parecendo um olho de sapo que morreu no dia de enchente. Não adianta você vir, cruzar as pernas, os braços, botar a mão no queixo e dizer assim: vai, vamos ver. Não, não é isso que o Senhor quer. Isso aqui não é um teatro. Isso aqui é a casa do Senhor. E Ele está aqui. E eu te provo que Ele está aqui. Lá do seu lado você vai ver o Senhor tocando o irmão. Já tem gente batendo palma, já tem gente falando em línguas. Em compensação, tem algumas pessoas que não param de mascar essa desgraça desse chiclete. É por isso que o Senhor não pode tocar em você. Vai que você dá um grito de chiclete, cola no cabelo da irmã que está na sua frente, vai virar um inferno. Por gentileza, acredite que o Espírito do Senhor está aqui. E se Ele está aqui, dê a Ele o que é dele. Ajude Ele a tocar o coração do Pai nesta noite. O Espírito de Deus está conosco desde a criação do mundo. Gênesis capítulo 1, versículo 2. Lembra que está escrito lá? Comecemos pelo verso 1. No princípio criou Deus os céus e a... Por favor, reajam: os céus e a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Já me arrepio o corpo inteiro, porque no segundo versículo da Bíblia já mostra quem é Ele e o que é que Ele faz. A palavra pairava não significa parava, entenda isso.
tem um izinho aí no meio que muda a palavra. A palavra pairava significa movia-se, movimentava-se. Eis aqui a atitude do Espírito. O Espírito Santo não é um espírito parado, não é um espírito amordaçado, envidraçado, engessado. Ele não vem para cá e fica parecendo uma estátua de museu, não. Enquanto eu prego aqui, ele se move ali, se move lá, ele toca aqui. Quando Adão foi criado, depois que Deus deu a ele a sua imagem e a sua semelhança, Deus plantou dentro de Adão o Espírito Santo. Como é que você acha que Adão falava com Deus todos os dias de tarde? Como é que você acha que Adão falava no idioma que Deus entendia? E melhor, ele entendia o idioma de Deus. O que é que fazia o homem conversar com Deus na língua dele? A presença do Espírito Santo. O que liga o homem a Deus é a presença do Espírito Santo. É como um trombone, é como um instrumento. Aquele teclado que está sendo tocado por aquele moço ali, que é uma bênção na minha vida. O teclado é perfeito, o moço é perfeito, mas se tirar aquele cabinho que está funcionando ali, desliga tudo. Existe um elo de ligação entre o instrumento e o músico. O músico é o Senhor, você é um instrumento. O que te liga ao músico é o Espírito Santo. Então essa falta de gritos de glória, essa falta de alegria, essa falta de lágrimas, não vem com essa história que você amadureceu, que você conversa para boi dormir. Aqui não tem ninguém amadurecido o suficiente. Não é isso. É que você no meio do caminho perdeu a fé. Você se enferrujou. Você sentou com gente que não devia. Passou a metade da sua vida na América sentado perto desses coveiros de igreja. Gente que só porque está na igreja desde a época de Noé. Com todo respeito, não tem ninguém tão velho assim, mas que pisou no barro que sobrou na terra. As pessoas acham que sabem tudo sobre Deus e acham que podem colocar limites. Ah, meu Deus do céu, um dia desse eu entrei numa discussão num curso de teologia e alguém veio perguntar para mim: pastor, o que o senhor acha dessa questão das pessoas caírem no chão? Eu falei: por quê? Não, porque nós estamos aqui e 2 mestres disseram que aquele que cai para frente é de Deus e o que cai para trás é do diabo. Eu disse: como é que ele chegou a essa linda conclusão? Ele citou a Bíblia, pastor. Todos os homens que receberam a visitação de Deus caíram para frente ajoelhados, e todo mundo caiu para trás, caiu em pecado. Aí eu lancei a seguinte pergunta, né? Como legislador eu sempre faço muitas questões. Se cair para trás é do diabo, se cair para frente é de Deus. E se a pessoa cair sentada? E se a pessoa cair de lado, como é que fica? E eu puxei a orelha deles dizendo: quem é um homem para dizer que sabe tudo sobre Deus? Está para nascer um ser nesse mundo que diga assim: eu sei tudo sobre Ele, sei como Ele age. Pois bem, Deus vai agir aqui de um jeito que você nunca viu na vida, e tomara que você tenha sensibilidade para entender isso. O Espírito está se movendo. O Espírito deixou de se mover em Adão quando Adão errou, mas permaneceu sobre a sua descendência, até que um dia o homem pecou tanto que Deus chamou um dos descendentes do homem e disse assim: o meu Espírito não estará mais com o homem na terra. Deus anunciou a destruição da raça humana. Colocou dentro da arca Noé, seus filhos, suas esposas, e ao saírem da arca, saíram apenas com a presença dele, mas sem a presença física do Espírito, que foi arrancado da terra naqueles dias e levado ao céu. O homem se tornou uma criatura, uma persona não grata. O homem se tornou uma criatura em quem Deus não queria mais colocar sobre ele o seu Espírito. Vamos entender isso mais para frente, quando Jesus defende o Espírito Santo, falando: você pode pecar contra o Pai, pode pecar contra o Filho, mas não pequem contra Ele. Se existe sensibilidade e fragilidade, não no quesito de poder, porque Ele é todo poderoso, mas se existe sensibilidade e fragilidade, é na pessoa do Espírito. Ele não comunga com coisas todas. Ele não comunga com murmuração. Ele não comunga com o coração fechado. Ele não comunga com dúvidas num culto como esse. Ele quer apenas que você faça a sua parte, que é dar a Deus aquilo que é para Deus. O Espírito do Senhor foi arrancado da terra, e o Velho Testamento se tornou um inferno. Um inferno ao ponto dos homens que se levantaram depois de Noé matarem suas mães para casarem com elas.
ou mataram os seus pais para casarem com as suas mães e terem filhos com elas, como foi o caso de Nimrod, o homem que construiu a Torre de Babel. Matou o pai para ter relações sexuais com a mãe. A raça de homens que se levantou na terra só sabiam fazer algumas coisas: casar, dar-se em casamento, comer e beber. Esqueceram a obra primária, que era adorar ao Senhor. O homem sem o Espírito de Deus se tornou um lixo. Eu costumo dizer que o maior símbolo do homem no mundo dos animais racionais, que o homem sem o Espírito Santo é como um porco, um suíno. Pergunte por quê. Só falo se todo mundo perguntar. Alguém aqui já viu um porco olhar para o céu? Tenta lembrar, tem gente que já morou na roça. Agora fala how are you, mas veio lá com o pé vermelho e rachado, que eu sei. Lembra do porco lá do Rabicó? Tenta lembrar do Rabicó olhando para o céu. Lembra, você nunca vai ver um porco olhar para o céu. Pergunte por quê. Só falo se todo mundo perguntar. Porque ele não tem articulação no pescoço. Ele só consegue olhar para baixo. E quem olha para baixo tem uma vida como a de um porco. Só se mete em coisa podre, só vive no meio de lavagem e acaba servindo de comida para os outros. Este é o símbolo do homem sem o Espírito Santo. Pastor, e o homem com o Espírito Santo? Aí eu tenho outro símbolo para ele. Se o homem sem o Espírito Santo é como um porco que só olha para baixo, o homem com o Espírito Santo é como uma águia. Ele olha para cima, ele olha frontalmente. E quando ele vê uma tempestade, só tem dois caminhos, não tem três. Não, pastor, deveria ter três: para baixo, para o meio e para cima. A águia não conhece três caminhos, só conhece dois. Ela não desce. Ou ela rompe a tempestade pelo meio, ou ela voa acima da tempestade. Assim é o homem cheio do Espírito Santo. O homem sem o Espírito Santo é igual uma tartaruga de pé para cima. Alguém já viu uma tartaruga de pé para cima? Pense no bichinho que mexe, mexe, mexe e não sai do lugar. Agora o homem com o Espírito Santo é como uma locomotiva acesa. Ou você sai da frente, ou ele te atropela, porque ele tem combustível dentro dele. Um homem sem o Espírito Santo é igual um carro desses lindos que vocês têm aqui na América, que lá no Brasil a gente chama de importado. É um carro importado sem combustível. Não presta para nada, a não ser beleza. Agora o homem com o Espírito Santo, ele parece um Fusquinha 66. Lembra do Fusquinha 66? Aqueles, as duas portas abertas parecem duas par de orelha de Topo Gigio. Um homem com o Espírito Santo é como aquele Fusquinha velhinho, mas com tanque cheio. Você deu partida, ele vai embora. Tem alguém que tem o Espírito Santo aqui? Ah, mentir para Satanás. Quem tem o Espírito Santo não fica com essa cara feia o culto inteiro, não, parecendo que foi batizado num pote de vinagre. Quem tem o Espírito Santo num culto pentecostal não fica com essa boca travada. Segura aí. Essa boca de aço, essa língua de ferro, esse queixo de concreto. Os que são cheios do Espírito Santo não dê um grito, não. Dê um berro de glória a Deus nesse lugar aqui. Amém. Eu prego aqui há 15 anos. Marquinhos me lembrou ali. Ele falou: a primeira vez que o senhor pregou aqui, quando foi em 2000. E depois de 15 anos, eu acho que eu sou um dos poucos pregadores que ainda vem aqui que o povo tem paciência de ouvir. Por quê? Essa semana aqui nessas viagens me perguntam: pastor, qual é o seu segredo? E eu sempre digo: tem azeite no botija. O crente muda. Diga para o seu irmão: a gente muda. Diga: mas só pode mudar por fora. Por dentro não. Pessoal, eu mudei por fora. Olha como é que eu estou lindo. Até o cabelo deu uma mudada agora. Mudei. E mudei por fora. E tem crente que ainda briga comigo por causa disso. Esse pastor não é mais o mesmo. Não sou mais o mesmo por fora. Mudei a embalagem. Mas aqui dentro ainda tem um menino da Vila Tatu, que cresceu na fé, subindo um monte, descendo um monte, que ainda acredita em profecias e acha que num culto desse Jesus pode batizar com o Espírito Santo ainda. Tem alguém aqui que tem essa essência de fé? Então rasgue a sua boca, dê mais um grito de glória a Deus bem forte. Os homens perderam o Espírito Santo no Velho Testamento. E eu acredito que aqui começa a intercessão de Jesus, porque a Bíblia diz que Jesus intercede desde a eternidade passada. Eu imagino Jesus começando a falar ao Pai: Pai, o homem sem o Espírito Santo vai ser essa miséria para sempre. Mata, morre, dorme com mãe, dorme com pai, dorme homem com homem, dorme mulher com mulher, dorme homem com animal. O homem sem o Espírito Santo é um lixo. E o pai dizendo: mas o Espírito Santo não pode ficar lá com eles, porque eles não dão valor a eles.
E eu imagino Jesus dizendo assim ao Pai, preste atenção, nem todo mundo é igual a todo mundo. Temos a mesma essência, mas temos temperamentos diferentes. Somos feitos do mesmo pó da terra, mas os sentimentos variam de um ao outro. E Deus olhou para a terra e transformou a terra num laboratório. E começou a procurar esses que eram sensíveis. E Deus escolheu no meio da raça humana 3 categorias de seres humanos para receberem o Espírito Santo de volta: os reis, os sacerdotes e os profetas. Quais eram as pessoas? O que fazia esses homens serem diferentes? O óleo que descia sobre a cabeça deles, a consagração, a unção, a separação, a segregação deles do meio dos demais. E esses homens se tornaram em cobaias. E Deus começou a transformar o mundo em um laboratório. É como se Deus pegasse um conta-gotas. Lembra de conta-gotas? Deus viesse aqui, pegasse um pouquinho do Espírito Santo e disse: vou fazer um teste. Olhava os homens, separava aqui reis, sacerdotes e profetas e pingava sobre eles um pouquinho só. E aconteciam fenômenos. Um homem cheio do Espírito Santo transformava uma queixada de jumenta em uma metralhadora R-15. Um homem cheio do Espírito Santo, pastor Marco Aurélio, transformava um pedaço de madeira numa chave capaz de abrir o mar vermelho em 2. Um homem cheio do Espírito Santo era capaz de transformar uma harpa em arma de expulsar demônios. Um homem, uma mulher cheia do Espírito Santo transformava um cântico em um ritual de guerra para vencer. Deus começou a perceber que existem homens e homens. Eu até entendo isso. Eu entendo porque uns entre nós gritam, outros entre nós se calam, porque isso é temperamento. Mas existe uma coisa que pode mudar o temperamento. Pergunte o quê? A necessidade. Eu vou repetir. A necessidade cria um líder. A necessidade abre a porta para aquilo que você nunca antes imaginou que você dependeria ou buscaria. Eu não me canso de contar essa história porque ela mudou a minha vida, a vida da minha família. E é bom contar porque minha esposa está presente aqui. Já contei aqui nesse púlpito. Eu era recém-casado, ela filha de uma família de bem de situação financeira, ela estudava, e eu nasci na Vila Tatu. Recém-casada, ela teve coragem de casar comigo, foi o único erro da vida dela. Depois de Deus, né? Casamos. E na primeira semana, depois da lua de mel, sexta-feira, eu disse: filha, vamos? Ela disse: para onde? Vamos para a oração? Ela até começou a se arrumar. Aí eu disse: mas a oração não é na igreja não, é no monte. Aí a doutora Edileuza, aquela branquinha ali, ela olhou para mim e disse assim: você vai orar onde? Eu disse: no monte. Ela disse: no monte que você fala? É lá no meio do mato? Eu disse: é no meio do mato. Ela disse: lá no meio do mato tem percevejo, cobra, sujeira, terra. É lá? Eu disse: é lá mesmo. Ela falou: por que você não ora na igreja? A igreja tem chão frio, tem água potável, tem teto para cobrir, tem ventilador, tem tudo. Por que tem que orar no meio do mato? E eu não soube responder a ela, porque era uma cultura, eu me converti orando no meio do mato. E eu dizia para ela: eu não sei, é porque orar lá é bom. E ela disse: mas é bom por quê? Eu não tinha uma explicação lógica para dar a ela. E deixei ela para lá e fui para o monte. Sexta-feira da frente, já me ajeitei e eu ousei, digo: filha, vamos comigo orar? Ela disse: aonde? Eu disse: lá. Ela disse: lá? No mato? Eu disse: é. De novo você com essa história? Eu disse: vamos orar, minha filha, Deus ajuda a gente. Ela começou a dizer, aí ela arrumou uma desculpa, que só mulher, né? Mulher é uma bênção, né? Ela olhou para mim e disse: meu filho, deixa eu te explicar, você é expansivo e eu sou fleumática. Eu tive que procurar no dicionário o que é isso. Casa com uma doutora que vai dar isso para você. Eu fui depois do fleumático, são pessoas tímidas, introvertidas. Expansivos são pessoas calientes, pessoas que falam demais, pessoas como Marco Aurélio, que é ligado em 380 volts. Thank you. É Red Bull, mas aqueles remedinhos tarja preta, que eu sei. Então, é isso, tem pessoas que têm temperamento, e ela me explicou isso. Ela disse: veja só, no culto você pula, grita e fala em línguas, e eu fico no meu cantinho chorando. Você sente Deus do seu jeito, e eu sinto Deus do meu jeito. E eu disse: você tem razão, mas não vou parar de orar no monte. Passei orando no monte 6 meses, aí eu já não falava mais para ela. Até que numa sexta-feira eu estou me ajeitando, quando eu posso sair de casa, ela perguntou: aonde você vai? Eu disse: alô, hoje é sexta-feira. Monte?
Ela disse: espera que eu vou junto. Você vê, glória a Deus, né? Eu fiquei com medo. Eu fiquei pensando o que deu nela. Ela estudando naquela época, terminando o magistério, será que ela está fazendo alguma matéria? Será que ela está fazendo alguma coisa para tentar depois falar que eu não tenho motivo mais para ir no monte? E a minha cabeça viajou. Era meia hora de casa até o monte. Eu levei 1h30 para chegar lá, dei voltas para ver se ela desistia. E ela não desistiu. Aí não tinha outro jeito, disse: vou para o monte. Quando eu cheguei lá no meio do mato, era uma fazenda, a gente chama de monte, mas era só um lugar no meio do ermo, né? Quando eu cheguei no lugar, eu tinha que pular uma cerca. Eu disse: está pronto? Eu disse: estou para quê? Vamos pular a cerca. Eu disse: mas não tem um caminho. Não, o caminho é esse. Segurei a cerca, pisei de cá, levantei de cá, ela passou. Antes de entrar lá naquela área, ela disse: filha, nós temos um ritual. Ela disse: qual? Antes de entrar lá dentro, a gente faz uma oração aqui. Eu falei: por quê? É que a gente pede perdão dos pecados aqui. Eu falei: por quê? Porque tem um monte de profeta lá dentro. E quando os profetas começam a orar, as coisas começam a aparecer. Então a gente já faz um concerto aqui para evitar constrangimento lá dentro. E ela falou: então vamos orar. E nós oramos, fizemos o nosso concerto, eu orei, já pedi perdão para ela pediu perdão para mim. E entramos. Quando entramos no meio daquela escuridão, até acostumado com a escuridão, né, fui guiando ela. E eu levei ela para um lugar, botei ela na frente de uma árvore. Ela falou: para quê? Eu falei: se você for uma das nossas, você vai entender daqui a pouco. Todo crente que vai em monte tem uma árvore dele. Alguém já orou em monte aqui? Deixa eu ver. Ah, mas vocês estão quietos por quê? Não me deixa sozinho aqui não. Gente que ora em monte sabe que isso aqui é coisa de louco. Cadê os loucos que oram no monte aqui para ver? Botei ela na frente de uma árvore e saí de perto. E os irmãos começaram a tocar aqueles violão, aqueles corinhos. E o varão que vai descer, que já desceu. E sapato de fogo, e olho de fogo, cajado de fogo, chinela havaiana de fogo. É tudo de fogo. E aquele mistério, aquela glória. Daqui a pouco a gente esquece quem está perto e entra na presença de Deus e começa a gritar. Só que a oração no monte é igual às ondas do mar. Tem hora que ela vem, quebra tudo, todo mundo grita, pula. Daqui a pouco a onda recua, fica todo mundo quieto. Dá até sono. Quando a gente pensar que acabou o fogo, começa tudo de novo, né? Mais ou menos como o culto. Tem hora que o povo grita e tem hora que o povo senta. Numa dessas idas e vindas, quando quietou todo mundo, eu esqueci que ela estava lá. Todo mundo fez silêncio e a única voz que eu ouvi foi dela. E a oração dela era assim: só falta isso. Eu já tentei de tudo. O senhor quer que eu fique louca? O senhor quer que eu fique igual a eles aqui, pulando, gritando? Só falta isso. Já estou aqui mesmo, então tá bom, é isso que o senhor quer. Essa mulher danou a gritar, gente. Você ri que não era você que estava lá, né? Ela danou a gritar, velho, que ela ficou em pé e começou a marchar. Meu Deus, eu nunca vi a irmã de Deus a marchar. Ela começou a marchar e começou a profetizar. Quando ela começou a profetizar, eu mirei o fundo da mata e fugi. Eu não sou bobo nem nada. Minha mulher profetizando, vai que dá uma interferência, né? Deixei para... Me escondi e o fogo caiu no meio daquela roda de oração. E eu lá no meio do mato orando, falei: Jesus, o senhor vai mudar minha mulher, o senhor está transformando ela. Daqui a pouco entrou alguém lá no meio do mato dizendo: Mar, falei: o que foi? Pode vir. Eu disse: é de Deus. Ela já foi. Ela já foi para onde? Ela está lá caída no chão. Eu cheguei lá e ela toda ajeitadinha, toda branquinha, bonitinha. Estava parecendo um tatu. Enroscada no meio do mato, cheio de mato no cabelo. Eu falei: meu Deus, o que aconteceu com a minha mulher? Ela tremia inteira. Me ajudaram a colocar ela no carro, pastor. Levei ela para casa, deitei ela na cama, orei agradecendo a Deus. Quando foi lá pelas 6 da manhã, essa mulher acordou, gente. Mas ela acordou com um grito que ela me derrubou da cama. Ela acordou e disse: eu quero mais! Eu quero mais! E aí ela olhou para mim e disse assim: não é temperamento. Não é temperamento, é necessidade. Ela estava passando por uma luta, por uma violência, pastor Henrique, que eu não podia ajudá-la, ninguém podia ajudá-la, era uma coisa dela. Essas crises existenciais que acontecem com qualquer ser humano. Essas crises que tem hora que parece que o céu se fecha, ninguém serve para nos aconselhar. E ela sendo ainda fleumática, introvertida, é pior, porque a pessoa calada,
ela sofre 2 vezes mais. E por isso que quando explode, faz uma miséria. É por isso que eu oro para Deus quebrar todo o complexo de timidez que é no nosso meio. Que Jesus te faça um louco nesta noite. Porque o louco ele desestressa aqui mesmo. E ela tinha tentado de tudo. Ela leu a Bíblia, ela orou, ela fez as rezas dela na igreja. Que aqui não era oração, é reza assim. Mas aquele dia no meio do mato, Deus mudou a vida dela. Glória a Deus. Sabe por quê? Porque é necessidade. O Espírito Santo está aqui. O desejo desses pastores que estão aqui, que nós nascemos no fogo, era ver Deus te pegar aqui e ver vocês rodar debaixo desse banco. Mas nós não temos esse poder. Quem tem esse poder é Ele. E Ele depende da sua autorização. O Espírito Santo é um cavaleiro. Ele é um gentleman. Ele passa por você e fica em silêncio. Se você gritar, Ele vem. Se você não gritar, Ele fica do jeito dele. Se você falar me usa, Ele te usa. Se você falar me deixa em paz, Ele te deixa em paz. Grita por Ele. Chama por Ele. Peça a Ele. Grite nesta noite. O ano foi uma miséria, só luta, problema. Não deixa isso matar a sua alma. Reaja nesta noite. Deus crentes não vai ao church. Deus crentes que conhece o céu pelo lado de dentro aqui. Reaja nesta noite. Deus quer mudar a sua história nesta noite. O Espírito de Deus passou a ser derramado sobre algumas pessoas. Deus começou a achar que era tempo de devolver o Espírito Santo à terra. 835 anos antes de Jesus nascer, Deus toma a boca do jovem Joel, e é ele quem vai agora fazer as moções honrosas, dizendo: eis que o Espírito vem aí, e ele vem para morar entre vocês, e ele vem para habitar sobre a terra. 835 anos antes de Jesus nascer, Joel profetizou. Israel creu por um tempo, mas quando chegamos no livro de Malaquias, Israel cometeu pecados grosseiros. Deus retirou tudo que havia de divino da terra. Talvez você nunca tenha ouvido isso. Ouça. Entre Malaquias e Mateus, a diferença entre o Velho e o Novo Testamento é um período que em teologia chamamos de período interbíblico. 400 anos. 400 anos que Deus não fala com o homem. Deus abandonou a terra e levou para o céu tudo que era divino. Anjos não se manifestaram na terra. A Shekinah, a glória de Deus, a nuvem, nunca mais veio à terra. Profetas não se levantaram mais. Escribas com unção para escrever perderam a unção. Daí os livros apócrifos, os livros que não estão na nossa Bíblia, estão na Bíblia católica, escritos nesse período. São livros históricos, mas sem canonicidade, sem unção, sem glória. 400 anos Deus ficou em silêncio. Mas Deus, quando promete, Ele 400 anos depois, Israel está seco. E lá do meio do deserto, da península do Sinai, descendo as montanhas, veio um menino criado pelos beduínos. Ele tem jeito de homem das cavernas, cabelo comprido, barba comprida e a roupa feita pelo pelo do camelo. Ele é magricelo porque só come mel silvestre e gafanhotos. E a pregação dele é dura e incisiva. É chegado o reino de Deus sobre esta terra. Ao abrir a boca e falar, as pessoas estavam contando a fome de Deus. 400 anos sem nada divino, e aparece ele. Começa a correr atrás dele, começa a fazer cultos a ele. Ele para e diz: eu não sou o Messias. Eu sou só a voz do que clama no deserto. É ele quem abre a boca e diz assim: eu vos batizo com água, mas o Messias vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. A primeira profecia que temos no Novo Testamento fala sobre o Espírito Santo. Veja só, o segundo versículo da sua Bíblia em Gênesis fala do Espírito Santo. A
primeira profecia do Novo Testamento fala sobre o Espírito Santo. Para você ver a importância que ele tem dentro da comissão entre o homem e Deus, a intimidade do homem e Deus. Jesus vem à terra. No dia em que Jesus é batizado nas águas, o céu se abre e o Espírito Santo desce sobre ele em forma corpórea de uma pomba. Lucas é o único evangelista que diz que Jesus se alegrou no Espírito. Não sei se Jesus falou em línguas, se profetizou. A Bíblia diz que ele se alegrou no Espírito. Jesus passou uma temporada com os discípulos, pregou para eles, fez uma promessa dizendo que eles tinham que ficar numa cidadezinha chamada Jerusalém, até que no alto seriam revestidos de poder. Mas antes de irem para Jerusalém, ele fez uma coisa interessante. Pergunte o quê? Ele ressuscitou, chamou os discípulos na frente dele e fez assim. E diz a Bíblia, e tendo soprado sobre eles, disse: recebei o Espírito Santo. Aleluia! Aleluia! Eles receberam o Espírito Santo pelo sopro da boca dele, quando ele ressuscitou. Mas no dia que ele estava subindo para o céu, ele olhou para ele e disse assim: não é o suficiente que eu dei a vocês. Ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. E quem foi que desceu sobre eles em Atos 2? Miguel? Gabriel? Quem desceu sobre eles em Atos 2? Estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som como de um vento forte e impetuoso, que encheu toda a casa onde estavam assentados, e foram vistos por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Então, quem desceu sobre eles em Atos 2? Mas eles já não tinham recebido. Jesus não tinha soprado. Ele soprou, João 20. Recebei o Espírito Santo. Eles receberam. Mas em Atos, Jesus disse que era para eles ficarem esperando o Espírito Santo vir revestidos. Aqui está o segredo. E é isso que poucos de nós aprendemos e por isso não vivemos. Existem duas maneiras de ter o Espírito Santo. Uma é aqui. A outra é aqui. Quer me acompanhar? Mão direita aberta. Uma é aqui e a outra aqui. João 4 e João 7. Jesus olhou para uma mulher e disse assim: se as minhas palavras continuarem em você, vai nascer dentro de você uma fonte que vai jorrar para a vida eterna. João 7, Jesus disse aos discípulos: se as minhas palavras estiverem em vós, rios de água viva fluirão de dentro de vocês. Fonte e rio. Duas formas de ter o Espírito Santo. A fonte, Jesus disse à mulher: você vai ter uma fonte que vai jorrar para a vida eterna. Jesus está falando de salvação. Mas o capítulo 7, Jesus está falando de poder e autoridade. Todos os crentes que estão aqui têm o Espírito Santo. Aleluia! Pastor, não acredito. Já olhei aqui do lado, do outro lado. Aqui o irmão não abre a boca nem para respirar. Ele tem o Espírito Santo. É verdade. Uma coisa é ter o Espírito Santo aqui para a salvação. Outra coisa é ter o Espírito Santo aqui para poder e revestimento de autoridade. Aleluia! É aqui que está a diferença. Todos os crentes que estão aqui têm o Espírito Santo, senão ninguém aguentava ficar no culto. Ouvir um pastor como eu, com essa voz de taquara rachada, é uma tortura. Ouvir alguns cantores, algumas músicas, o culto às vezes fica pedante. Você não dá glória a Deus, mas não consegue sair daqui. Por quê? Porque você tem o Espírito Santo. É o Espírito Santo que te faz compreender. Mas por que tem alguns que são diferentes? Que no nosso meio eles pulam, plantam bananeira, rodam debaixo do banco, agarram o diabo pelo chifre, chuta a cara do diabo para o inferno. Por quê? Porque uns têm aqui, outros, além de ter aqui, têm aqui. Não entendeu? Vou explicar melhor. Estava vendo esses dias o Leléu, filho do pastor Ian. Ele é forte, né? Faz musculação. E estava um frio danado. E ele estava só de camiseta regata. E eu estava de blusa de frio.
É claro que ele é 20 anos mais novo do que eu. Mas por que ele aguenta o frio? Porque ele acostumou com o frio aqui. Ele suporta, eu não. Ele estava vestido com uma camiseta. E com a camiseta ele pode ir em qualquer lugar porque ele está vestido. Mas se sou eu vestido como ele, congelaria. Então eu preciso, além de estar vestido com uma camisa, preciso estar revestido com um paletó. Aqui está o segredo. O Espírito Santo só desce sobre crentes fracos. Ah, porque não me ensinaram isso no início da minha fé? Falaram para mim que para falar em línguas eu tinha que jejuar 2, 3 dias. Gente, eu era menino pobre, me converti, era época de férias, eu estava trabalhando corte de cana e fui jejuar 1 dia, 2 dias. No 3º dia eu desmaiei no meio do canavial, porque me falaram que se eu jejuasse, o Espírito Santo veria sobre mim. Aí fui batizado nas águas e o Espírito Santo não veio. Aí os mesmos que fizeram a equação falaram: nós erramos, não era isso não. Mas se você fizer um propósito de não namorar até os 18 anos, o Espírito Santo vem. Começaram a me dar informações. E não é nada disso. O Espírito Santo não vem sobre fortes. Fortes não precisam dele. Os fortes já estão satisfeitos por terem ele aqui dentro. Mas tem uns que são fracos, como eu. Eu não viveria com ele só aqui dentro. Eu preciso dele me envolvendo por inteiro. É isso que ele quer fazer com você que é fraco nesta noite. O Espírito do Senhor quer soprar sobre a sua vida. Você que chegou nessa terra e passou meses, anos na frente da televisão vendo T.D. Jakes, Rod Parsley, Ben Hinn, Paul White, Juanita, Terry, Gesiel Gomes e tantos mais. Fica assim, com a boca aberta, uau, o que é que eles têm? Nenhum desses seres são anormais, no sentido biológico da palavra. São seres de carne e osso. Mas eles fizeram algo que abriu o céu sobre eles. E é isso que Deus quer fazer com você. Em julho, se não me falha a memória, eu estive aqui na ilha de Martha's Vineyard. E eu fui lá no tabernáculo de John Wesley. Eu sentei naquelas cadeiras duras que tem. Fechei os olhos e me liguei no céu. Era como se eu ouvisse o velho pregador ministrando. Wesley tinha 1,5 metro, calçava 33. Mas a rainha da Inglaterra disse: eu prefiro enfrentar qualquer general de guerra do que ouvir o Wesley orar. Porque quando ele ora, ele me coloca abaixo de todos os homens. O que é que esses homens tinham? O que é que tinha Catherine Kuhlman, que inspirou Ben Hinn? Ela conta nos seus livros, você já viu a história. Não firam aquele que é meu amigo. Ela mantinha um relacionamento íntimo com o Espírito Santo. Por que eles podem e você não? Por que eles têm e nós não? Deus te trouxe hoje aqui porque Ele quer te dar uma nova história. Ele quer que o vento do Espírito sopre sobre você. Ele quer que o Espírito Santo desça sobre você. Ele quer que você seja um novo profeta desta geração. Ele quer que você amanhã, quando for trabalhar ou entrar nas casas onde você trabalha, nos locais de trabalho, as pessoas tenham um arrepio. Que as pessoas olhem você e estão em choque e perguntam o que é que você tem. E você vai dizer a eles: eu não entro sozinho nos lugares. O Espírito Santo está comigo. Você crê que Ele está aqui? Dance com Ele nessa noite. Baile com Ele nesta noite. Faça uma atitude de amor com Ele nesta noite. E peça para que Ele te visite. Você é membro de uma igreja carismática, de uma igreja pentecostal. Não aceite nada menos do que uma vida plena, cheia dos dons do Espírito Santo. Não aceite dormir e ter apenas sonhos de barriga cheia. Chega! Nesses 10 ou 5 dias que eu estou na América, já vi umas 4 pessoas falando: pastor, interpreta um sonho para mim. Eu fico feliz de ouvir sonhos. Eu digo: qual é? Eu sonhei com uma cobra, um sapo engolindo uma cobra. O que significa? É que o sapo estava com muita fome. Os crentes só são miséria, só desgraças. Está na hora de você ver o céu aberto. Está na hora dessa juventude que está sentada ali atrás, desses meninos, serem impactados pela glória do Senhor. Está na hora do mundo ouvir o reverberar da glória de Deus daqui nesse ministério. Eu sei que
o Senhor está aqui. Os anjos estão acima de nós e estão fazendo torcida. A torcida é organizada nessa noite. O Espírito Santo está querendo explodir no nosso meio. Será que alguém quer? Será que alguém acredita? Então fique sobre os seus pés. Dê um salto no seu lugar. Agarre a mão da pessoa que está do seu lado. Vou pedir para que as cantoras que estão entre nós se aproximem aqui. A Marielle, quer que a senhora prepare o melhor hino que a senhora tem. Agora nada de aulas. Já decorei aquela música, ela não sai da minha cabeça. Eu quero a música de glória, uma música de fogo. Elaine, prepara uma música de fogo. E todos os cantores cheguem aqui, fiquem aqui perto. E eu proíbo, hoje eu não vou pedir. Estou sob uma autoridade profética. Eu proíbo você de sair da igreja antes da bênção apostólica. Aí é com você. Se quiser desobedecer a voz do profeta, vá para casa. Vá para casa e vá se entupir de pizza de Dunkin' Donuts. Mas se ficar aqui comigo, o Senhor Deus vai mudar a sua história para sempre. Alguém acredita nisso? Então feche os olhos e comece a orar. Não chegou nem um cantor aqui em cima. Espírito de tartaruga, eu repreendo esse espírito de vocês. Tem que ser tudo ligado, já suba para cá. Feche os seus olhos. Senhor Jesus, o pastor Reuel falou o culto inteiro que aqui parece Gideões. Mas é a festa dos Gideões essa noite. O Senhor tem uma aliança com esse povo. E eu queria que essa aliança se cumprisse nesta noite e houvesse um avivamento aqui na Revival Church. Senhor, comece a acender a chama dos batizados com o Espírito Santo. Comece a encandecer os corações. Comece a despertar a vontade, o desejo de viverem uma vida sobre-humana, sobrenatural. Que nós vamos entrar na sua presença nesta hora. De cabeça baixa, solte as mãos dos seus irmãos. Eu quero aqui perto de mim só homens e mulheres que querem mais de Deus. Quem tem coragem de sair do seu lugar e vir buscar a presença do Espírito Santo aqui no altar? Estou em guerra, estou em guerra. Na luta contra o mal, estou em guerra. Estou em guerra, estou em guerra. Estou em guerra. Você que está em casa assistindo pela internet, vem pra guerra também. Vem pra guerra também. Isso, mas não vem andando, não vem saltando, vem andando. Cadê os acessos todos? Não vou tirar a guarda do campo de batalha, não vou baixar a guarda. O meu alvo não é o sangue, nem a carne. Vai, começa a buscar. E contra a potestade, não bandeira branca, não. Ah, Jesus! Da santidade eu não abro mão. Contra o pecado eu estou em guerra. A santidade eu não vou perder. E nessa guerra contra a potestade, amado com a palavra, eu posso vencer. Estou em guerra, estou em guerra. Na luta contra o mal estou em as guerreiros. Estou em guerra, estou em guerra. Contra o pecado eu estou em guerra. Não vou ceder. Pegue na mão do irmão que está do seu lado. Preciso vencer. Façamos uma corrente de fé. O pecado todo dia tem ofertas pra me corromper. Façamos uma corrente de Eu minha paz e se filtrar. Mas não vou negociar, não vou tirar a farda do campo de batalha, não vou baixar a guarda. O meu alvo não é o sangue nem a carne, é contra a principado e contra a potestade. Bandeira branca, não, paz com o pecado, não, da santidade.
sem medo, sem chegar. Meu alvo é no céu, eu vou lançar. Santidade eu não vou perder. E nessa guerra toda potestade, amado com a palavra, eu vou ser poder me dizer: estamos na luta contra o mal, estamos em guerra, estou em guerra, contra o pecado, eu estou, prepare, estou em guerra, declare em guerra, estou em guerra, contra o pecado, eu estou, declare, estou em guerra, na luta contra o mal, estou em guerra, declare, querido. Contra o pecado nós estamos em guerra. Aleluia! Traz o irmão bem perto de você. Solte a mão dele e agarre ele pelo braço. Isso. Eu quero a banda aqui, os cantores, preparem o Zazá, a Sueli, todo mundo para cantar. Eu quero um louvor que envolva a igreja. Segurou o irmão pelo braço, vê se ele está vivo aí, chacoalha ele. Diga para ele: eu não aceito nada menos do que a presença do Espírito Santo. Feche os olhos. Senhor Deus, eu oro nesta hora como profeta desta noite. Oro por aqueles que estão aqui nos Estados Unidos da América e oro por aqueles que nos assistem, ó Pai, pela internet ao redor do mundo, pelo Facebook. Que o céu de bronze seja quebrado nesta hora. Que o tempo de seca caia nesta hora. E que comece a vir uma poderosa nuvem sobre a região de Massachusetts. Que essa nuvem se forme acima do teto desta igreja. Que comece a trovejar sobre nós. Que comece a cair raios de glória sobre nós. Os batizados com o Espírito Santo, meu Pai, coloque um novo cântico nos lábios deles. Eu quero ouvir um coral de línguas estranhas nesta hora. Enquanto eles falam em línguas, Senhor, desperta os profetas, desperta as visões, desperta os sonhos. Traz a sua glória, traz a sua glória, traz a sua glória. Senhor, mude a vida dos seus filhos. É o que eu te peço agora para sempre. Solte a mão do seu irmão, levante as duas mãos para o céu, a igreja toda. Chacoalhe as mãos, chacoalhe as mãos. Fique cara a cara com alguém, por favor. Escolhe alguém do seu lado. Perca o medo, a timidez. Não fique sozinho. Chacoalhe a mão sobre o coração. E diga assim: Deus te trouxe aqui para viver uma experiência nova. Jesus, coloca fogo nessas mãos. Onde essas mãos tocarem, toca a sua, Jesus. Isso, abraça a pessoa, ore com ela, ore. Eu estou ouvindo barulho de espadas. O Senhor levantou anjos para ir na rua da sua casa. Eles começam uma batalha pela sua vida. Este será o melhor Natal que você já teve na América, né? Senhor, os seus filhos estão estendendo as mãos para as casas deles. Envia anjos na frente. Comece a mandar embora Zé Pilintra, Zé Pilintra, Chucaveira, para a rua. Todos os demônios que estavam trabalhando, caia fora.
bênçãos. Você que acompanhou pelo Facebook, Deus abençoe vocês. Até a próxima. Isso. Pode sentar.